Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã em Cristo, que bela oportunidade o projeto Palavras do Coração nos proporciona de estudar, meditar e também divulgar a Palavra de Deus. Dentro desse contexto, vou apresentar a vocês o segundo livro de Macabeus, que é precedido do primeiro livro de Macabeus e antecede os livros sapienciais, que se iniciam pelo livro de Jó. O segundo livro de Macabeus não é, como o nome pode sugerir, uma continuação do primeiro, mas uma narrativa paralela, na qual são descritos em 15 capítulos os acontecimentos que ocorreram na Judéia entre 175 e 161 a.C. E aí nós nos perguntamos, se não é algo novo, por que o autor sentiu necessidade de retomar uma história já conhecida? Podemos dizer que a intenção do autor é reapresentar parte dos fatos narrados no primeiro livro de Macabeus, mas sob um novo enfoque, para mostrar que a luta em defesa do povo se enraiza na atitude de fé, que confia plenamente no auxílio de Deus. Desse modo, a resistência contra o opressor implica fé e ação, mística e prática, ou, na visão do autor, lutar com as mãos e rezar com o coração. Trata-se, portanto, de releitura por dentro do movimento revolucionário, cuja eficácia repousa na força de Deus, presente na ação do povo. Nessa perspectiva de fé, nem mesmo a morte se apresenta como obstáculo ou sinal de derrota. Pelo contrário, o testemunho dos mártires, coroado pela fé na ressurreição, mostra que não há limites para a resistência, pois Deus gera vida onde os opressores produzem a morte. Confiando nesse Deus, o povo nada mais tem a temer, pois em qualquer circunstância tem certeza da vitória. Na comparação entre os dois livros de Macabeus, é claramente visto que o autor do segundo, não como o autor do primeiro, escreve a história apenas para familiarizar os leitores com os eventos que agitam o período com o qual ele está lidando. Ele escreve a história com vista à instrução e edificação. Seu primeiro objetivo é exaltar o Templo de Jerusalém como centro de culto judaico. O segundo objetivo do autor é exortar os judeus à fidelidade à lei, imprimindo-lhes que Deus ainda está consciente de sua aliança e que ele não os abandonará, a menos que primeiro eles o abandonem. As tribulações que enfrentam são um castigo por sua infidelidade e cessará quando se arrependem. O capítulo 7 trata do testemunho dos mártires e narra a história de 7 irmãos que foram presos juntos com sua mãe. Espancando-os com relhos e chicotes, o rei pretendia obrigá-los a comer carne de porco, o que era proibido. Um deles, falando em nome dos demais, desafiou o rei, dizendo que estariam prontos a morrer antes de desobedecer às leis de seus antepassados. Assim, um a um foram mortos de maneira violenta, diante dos olhos de sua mãe e de seus irmãos, que não recuaram, mas ao contrário, se animavam para enfrentar corajosamente a morte, dizendo: "O Senhor Deus nos observa e certamente terá compaixão de nós, conforme afirmou claramente Moisés no seu cântico. Ele terá compaixão de seus servos." Esta é uma das páginas mais comoventes de toda a Bíblia, mostrando que o tempo de perseguição se torna ocasião de educar para o testemunho capaz de enfrentar até o sacrifício da própria vida. Aqui aparece pela primeira vez e com clareza a crença na ressurreição, que se baseia na compaixão de Deus para com seus fiéis, no poder de Deus que do nada e da morte é capaz de criar a vida, e na aliança de Deus com o seu povo, que jamais será rompida. Refletindo sobre o segundo livro de Macabeus e pensando nos dias de hoje, em nosso cotidiano,
Talvez não tenhamos notícias sobre mártires, assim considerados aqueles que se sujeitaram a suplícios, torturas ou a própria morte pela recusa de renunciar à fé cristã ou a qualquer de seus princípios. E aí eu te convido a fazer a seguinte reflexão: estamos dispostos a renunciar às nossas paixões, vontades, caprichos e pecados em favor de nossa aliança com Deus? Seguir sua palavra, observar seus mandamentos e assim nos tornarmos dignos da ressurreição? Pense nisso. Que Deus, em sua infinita misericórdia, abençoe você, meu irmão e minha irmã, e a vossa família. Sagrado coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Somos todos coração.